Olá amiguitos e amiguitas, sejam bem-vindos a mais uma opinião sobre um filme onde a cultura terrestre, a psicologia humana, os seres antropóides, os sabres de luz, os pensos carecas e a força Jedi fazem um remix de uma orgia que só pode ser vista num universo que não existe. Quem já me conhece sabe que não sigo a maioria se tal coisa não fizer sentido, mas já há situações na vida em que irmos atrás dos outros por arrasto não é propriamente algo mau, a não ser que nos subtraia dinheiro da carteira ou as expectativas para o que está para acontecer sejam antecipadamente baixas. Então, depois do jantar de Natal, os meus amigos e amigas da escola quiseram ir ao cinema ver o terceiro filme da última trilogia de Star Wars. Apesar da minha contestação acerca desta película, com medo que pudesse ser um fiasco, persuadiram-me com um desconto chorudo na compra de um bilhete de cinema. Aparentemente, todos têm TV a cabo em casa, exceto eu, que sou um extraterrestre, e os operadores que fornecem este serviço têm protocolos com salas de cinema, conferindo certos privilégios aos seus clientes quando estes se dirigem a esses mesmos cinemas para ver filmes. E a pergunta que me passava pela mente era: será que conseguiram fazer alguma coisa boa neste último filme? Afinal de contas, longe vai o tempo em que o perfeccionismo e a paixão pelo cinema levava os estúdios de Hollywood a apresentar algo memorável, ao invés de tentar espremer uma saga cujas mamas já tinham começado a secar desde que Anakin Skywalker virou para o lado negro da força de uma forma tão ingênua e previsível no terceiro episódio, se é que alguém se lembra. Graças à fuga de informação antes da estreia deste último capítulo e o crescente pessimismo que se gerou com base nestes dados, eu também não estava à espera de nada minimamente extraordinário. Só queria saber como tudo se desenrolava e como seria o desfecho final. Dado o avanço tecnológico e lúdico em que vivemos atualmente, é pouco provável que o impacto cultural e social criado pelos três primeiros filmes de Star Wars, quando surgiram, possa alguma vez voltar a ser reproduzido novamente, dado que, atualmente, o que interessa é fazer dinheiro a todo custo. E já nada é sagrado o suficiente para não ser explorado da forma mais perversa possível, mesmo que sirva para gerar a mais miserável receita. E respondendo à minha pergunta, eles realmente conseguiram acabar com isto tudo. Foi o último massacre desde que a Rey foi criada para liderar a história. Este é mesmo o último filme da saga da Guerra das Estrelas, Star Wars, a ascensão de Skywalker. Skyfoca? Sky magoa-se? Mas o que vem a ser isto? Não havia necessidade. Que grande. Pouca vergonha. Antes de começar o meu manifesto cinematográfico, há que lembrar do facto que, em todos os filmes americanos, tudo o que é veículo é altamente inflamável, mesmo que seja feito de metal de guerra, mas a ideia não é focar-me nos aspectos técnicos e nos efeitos especiais da cinematografia, porque este é um filme Star Wars, e esse é o menor dos problemas. Mas, se falarmos das personagens, da história e o desenvolvimento da mesma, aí é que a porca vai torcer o rabo. Para começar, se compararmos a personalidade das personagens com a sua maneira de ser nos dois filmes anteriores, temos desde conversas para encher chouriços e maturidade, a reações como quem anda de cavalo para burro. Também acontece o uso recorrente daquilo que chamo o efeito de ping-pong, em que as personagens são levadas a andar de um lado para o outro que nem baratas tontas à procura de coisas inúteis. Uma enorme frota de naves de guerra construídas em pleno segredo que não servem para nada que não seja bullying e destruir planetas. E como é mal explicado o facto de existirem restos de uma gigantesca máquina bélica, a Estrela da Morte, que na segunda trilogia se desintegrou no espaço quando explodiu. Mas por algum motivo que ninguém sabe qual é, afinal, uma parte caiu inteira num oceano de um determinado planeta. Que raio foi isto? Em relação aos eventos do filme anterior, a história deste mostra-nos que a Rey se tornou uma autêntica Jean Grey, com poderes telecinéticos semelhantes às histórias de Encantar no Médio Oriente, onde existe o mítico tapete voador. Os Jedi conseguirem movimentar coisas com o seu poder mental não é novidade, mas uau! Ela agora consegue fazer coisas que nenhum Jedi antes fez. É espantoso, não é? O Kylo Ren consegue fazer coisas tão avançadas e ele tem muitos mais anos de treino do que maquilhagem, coisa que a Rey tem melhorado neste filme. Não, espera. O Kylo Ren consegue fazer teletransporte de objetos? Ok, isto é novidade, mas então porquê é que ele não teletransportou a Rey quando estava a falar com ela por telepatia? Enfim, não faz sentido. Mas o que é que isso nos interessa? Não fomos nós que escrevemos o argumento deste filme, não é? Continuando com a vaca fria.
Quem é que treinou a Rey para desenvolver tamanhas habilidades? A princesa Leia Organa. Aquela senhora que voou no espaço no filme anterior, lembras-te? Mas que nunca foi um Jedi, nem teve aptidão para tal coisa, mas quem escreveu a história achou por bem puxar a brasa à sua sardinha feminista, de modo a adulterar tudo o que já sabíamos dos 6 filmes iniciais. Da mesma maneira que decidiu ressuscitar o senador Palpatine, que tinha morrido no fim da segunda trilogia, e voltar a fazer dele o mauzão principal desta porra toda. E como se não bastasse, afinal de contas, um dos seus descendentes é a personagem principal desta história. Uau, não estava nada à espera disto. Que original. Não, espera, onde é que eu já vi isto antes? I am your father. Então esta gente decidiu insultar a memória que tínhamos da história original e fez uma animação em 3D, representada numa memória em que o Luke Skywalker estava a treinar a própria irmã depois dos acontecimentos do regresso de Jedi. Memória essa que fez questão de salientar que a própria Leia até conseguia ser melhor do que o seu irmão. Só não explica por que raio ela deixou de usar os seus poderes com o passar dos anos e como foi possível perder o rastro ao seu próprio irmão, até chegarmos a esta trilogia. Há coisas muito mal explicadas aqui. Então, porque é que não podia ser um homem a treinar a Rey? That is because women are stronger than men. Porque a Disney, que agora detém os direitos da saga Star Wars, semelhante ao que tem andado a fazer aos filmes da Marvel, resolveu nos 2 filmes anteriores matar todos os Jedi que sobravam, incluindo o Luke Skywalker, pois todos eles tinham uma pila e representavam tudo o que o feminismo moderno odeia, homens com qualquer forma de poder, mesmo que seja poder afetivo. E toda a gente sabe que nas sociedades civilizadas onde falam inglês em pleno século XXI, tudo o que é humano e nasceu macho é um alvo a bater, pois é uma ameaça à existência da espécie humana feminina. Por isso, como se já não bastasse as redes sociais, temos que começar a manipular as mentes através da ficção, não é? Não foi por acaso que no fim deste filme aparecem cenas de afeto com muitos abraços, 2 mulheres a beijarem-se na boca, mas não houve um único beijo heterossexual. Por que será? Outro exemplo feminista apareceu no filme paralelo à saga, que conta a história pessoal de Han Solo, pai de Kylo Ren, lembram-se? Em que uma robota feminista incentivava os outros robôs à revolta, tal como fazem as feministas modernas tentando colocar as mulheres contra os homens. Congratulations, you're liberated. Scoot. I don't know. Free your brothers and sisters or something. E eu a pensar que tanto o homem e a mulher eram membros da mesma espécie e que se complementavam um ao outro. Que ingenuidade da minha parte. Esta ideia de que o homem e a mulher pertencem à mesma espécie deve ser uma construção social. Só pode. Deve ser fruto da imaginação humana e não um facto irremediavelmente biológico. Voltando à vaca fria. Então, como foi possível a Rey desenvolver também os poderes? Ninguém sabe. Nem interessa explicar. Bastam umas cenas aleatórias de um treino pomposo, pois quem manda aqui é quem escreveu a história deste filme. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product. Nós somos a Rey miúda, os plebeus, os palhaços pagaram para ver esta bodega no cinema, por isso temos de levar com as incoerências infantis da criatividade desta gente, que nada percebe desta saga e quer à força toda enaltecer o papel da mulher neste filme como se fosse a coisa mais revolucionária que alguma vez aconteceu na história da humanidade. Ou seja, é como se uma mulher a ser heroína na história de um filme fosse uma novidade. Por pouco só faltava chamar a isto Star Wars a ascensão de Charlie's Angels, pois esse filme foi um dos mais perfeitos exemplos do mais puro idealismo feminista moderno, o qual fomenta a misandria e a desgraça social com a segregação entre homens e mulheres. E esse filme começou com um cinismo hilariante. I think women can do anything. Just because they can doesn't mean they should. E neste Star Wars, os homens não são precisos para nada. É como na vida real, são carne para canhão, peões descartáveis na guerra, pois nunca contribuíram de forma lógica para a evolução da história desta saga, e muito menos ao escrevê-la de forma inteligente. Eles são um sinónimo do patriarcado, que é o inimigo natural de qualquer mulher. Já o matriarcado, cheio de defeitos e apetites caprichosos e responsável por mais de metade da poluição que assola este planeta, parece que é o melhor exemplo da perfeição, sem dúvida. Don't you know how to wear a hoodie correctly? I know how to wear it correctly. But I also like guys a lot. And I want guys to look at me like a hot piece of meat. So I wear it like that because I know my place as a woman. I have come here to chew bubblegum and kick ass.